Oiê, vem comigo, Aquário! Este é o canal Sara Mística, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos fazer hoje uma leitura coletiva, atemporal e intuitiva para os signos de Aquário, no campo material profissional. É uma leitura para muitas pessoas, então pode ser que não ressoe com você, né? Ou não ressoe tudo com você, então tenha coerência, né? Pegue aquilo que fizer sentido e o que não fizer, entrega para o universo, que para outra pessoa sem dúvida fará. Aproveitando, já clica, compartilha, curte. Olha, já tá pulando, gente, eu vou deixar que as cartas já estão pulando aqui. Tô começando aqui com o oráculo da Lua, o Monology. Então, compartilha, curte, se inscreva no canal, para que essa mensagem possa ir para muitas pessoas que venham a precisar. Então, signo de Aquário, campo profissional, trabalho, estudos, finanças. Começando com uma mensagem do oráculo da Lua. Vamos lá. Muito bem. Primeira carta é a hora de liberar a negatividade. Lua cheia em Escorpião. Perfeito. Muito bom. E a segunda, meditação e contemplação. Lua nova em Peixes. Muito bem. Faz todo sentido. E a última, ajustes são necessários. Quarto minguante. E no fundo do deck, é hora de dar em vez de receber. Lua nova em Virgem. Vamos lá? Bom, a primeira carta, Lua, é hora de liberar a negatividade. A Lua cheia em Escorpião, ela sempre nos convida para fazer uma limpeza interna, lidando com as questões que não nos fazem bem. Então, no campo profissional, isso pode significar uma limpeza interna com relação às nossas próprias preocupações, às nossas próprias confusões mentais, os nossos próprios pensamentos limitantes. Escorpião sempre é um signo que nos convida a fazer mergulhos profundos, né, na nossa natureza, tanto no campo positivo quanto no nosso lado sombra. E a lua cheia é quando chega ao seu ápice, né? Muitas emoções é o grande clímax de tudo, né? É a lua cheia. Então aqui a gente está falando de repente, emoções que em vocês, aquarianos, podem estar muito reprimidas, né? Então tá tudo aí muito interno, né? Um processo muito interno que pode estar bloqueando a realização dos seus anseios, né? A concretização dos seus projetos no campo profissional, material e estudos, enfim. Então, como primeira reflexão o que não está te fazendo bem? Quais são os pensamentos que você de repente está tendo que, em vez de te ajudar, estão te trazendo mais angústia, mais preocupação, mais medo, estão te bloqueando para você fazer o que precisa ser feito, estão impedindo que você tenha mais atitude, estão te enfraquecendo energeticamente, estão te fazendo pensar que as coisas não vão acontecer, ou que não estão acontecendo, ou que você não vai chegar lá. Ou também pessoas, que quando a gente fala que é hora de liberar a negatividade, isso pode ter a ver com pensamentos, né? Com ações suas mentais internas, ou pode ter a ver com pessoas que de alguma forma não são positivas, né? Pessoas que podem ser tóxicas. Então, em vez de te enriquecer, de te apoiar, de te elevar e de te promover um crescimento, né? Uma renovação ao seu redor, tá te sugando energia e fazendo você se sentir mais pesado, mais frágil, mais inseguro, né? Então, a primeira questão aqui que eu vejo faça uma limpeza. Engraçado que isso saiu também parecido com a leitura de Sagitário, então vale a pena ver. Ter a coragem de fazer esta limpeza e renascer como fênix, né? Sem negatividade, e aí tudo prospera, tudo flui quando a gente faz a limpeza. Imagina um ambiente muito cheio de coisas, com
com um acúmulo de muitas coisas, né? Que podem ser pensamentos, pessoas, situações, traumas, medos, inseguranças, tudo muito acumulado. Isso não dá espaço para energias positivas acontecerem, acompanhando as suas ações. Então você mesmo tem dificuldade de se mover em busca daquilo que você deseja, principalmente aqui nessa leitura no campo material e profissional e financeiro. Então impede que você se mova no que você deseja e impede que a própria energia também flua a seu favor. A carta da Lua Nova em Peixes, ela traz essa importância da gente meditar, contemplar, fazer esse mergulho interno. Outra carta que fala sobre questões internas e corajosas, no sentido de parar para ver com clareza o que você tem, do que você tem medo, por que você tem medo e o que você pode fazer para melhorar isso, né? Seja procurando uma ajuda, seja parando para ver que não tem motivo para ter medo, ou se tem motivo, como que você pode fazer para resolver essa questão. Então, a meditação e contemplação em Peixes é parar para separar o que está no seu mental e o que é real, né? E deixar se guiar pela intuição também, porque Peixes tem a intuição muito forte e é um signo também de muita emoção. Então a gente tem aqui dois signos com muita correlação com as emoções. O escorpião com a emoção interna muito profunda, com muita intensidade, e Peixes, a questão da emoção que move as ações, né? O Peixes é muito movido pela emoção e muitas vezes pela intuição. Isso aqui fica como grande reflexão inicial. Até quanto isso está equilibrado, né? E até quanto a intensidade disso que está sendo feita ou não está agindo a seu favor ou contra. Ajustes são necessários, é exatamente isso, né? Quarto minguante é aquele momento já de que a gente está iniciando um ciclo para começar outro. Então, requer uma última análise, sabe? Quando a gente para ver se está tudo ok, onde que precisa ajustar, são os últimos retoques, né? Então, os ajustes aqui, eu vejo nesse sentido, dessa limpeza que precisa ser feita com muita coragem e muita franqueza. E aí é hora de dar em vez de receber. A Lua Nova em Virgem, ela sempre traz uma reflexão sobre nessa nova etapa que você precisa seguir, depois de fazer esse deverzinho de casa nessa limpeza, onde que de repente você está exigindo mais do outro do que de si mesmo? Depositando mais no outro, na vida, na circunstância, na situação, no momento, na família, no relacionamento, uma energia, uma cobrança, uma exigência, uma expectativa muito maior do que precisa ser em você. E aí eu tô só entregando a mensagem, porque eu sou só a carteira, mas não fui eu que escrevi a carta. É claro que a gente sempre tem expectativa com relação a tudo, principalmente no trabalho. Então a gente tem expectativa de ganhar bem, de fazer bom trabalho, de ser feliz, de ser promovido, de ser reconhecido, de ser valorizado, de ser chamado para novas propostas, novos projetos. Quando a gente entra num novo círculo de estudos, numa faculdade, numa nova escola, num curso, a gente tem sempre expectativas. E nessa expectativa vem a palavra expectativa vem muito da espera, né? E a espera, ela precisa acontecer não só com relação ao outro, mas com relação a você mesmo. Então, fazendo uma mudança, né, de perspectiva, o outro também, sem dúvida, tem expectativa com relação a você, aquariano. Você está atento a isso, né? Até que ponto você está mais focado naquilo que você tem de expectativa e não naquilo que o outro tem de expectativa com relação a você. Não briguem comigo, não sou obrigada. Cada um é responsável por si, não tenho nada a ver com o outro. A vida, queridos aquarianos, por mais que vocês tenham uma visão além do alcance, vocês são incríveis na perspectiva de ver aquilo que ninguém consegue ver. Então, isso é muito característico, né? O aquariano tem essa capacidade de deixar ir, de ser independente, muitas vezes de ser autossuficiente. E ele não quer que ninguém crie expectativa com relação a ele. Ele não quer se sentir obrigado a nada. Eu acho que é muitas vezes por causa disso. Mas a vida é uma troca.
A vida é uma troca. Querendo ou não, você não está aqui sozinho, né? E no campo profissional, principalmente, a gente precisa trabalhar em equipe. A gente precisa ter a capacidade de aprender com o outro, de se enriquecer com o outro, de repensar as questões com o outro. Então, quando a gente fala aqui de meditação e contemplação, eu vou até complementar o que eu disse antes, não só no sentido das pessoas tóxicas, mas também das pessoas que podem nos enriquecer, né? Ter a maturidade, essa que é a palavra, de reconhecer quem você precisa ouvir mais ou quem precisa de você e pode estabelecer uma relação muito construtiva, que venha até te beneficiar em campos que você nem imagina. Você pode se surpreender nessa troca. Então, quando a gente se dá, né, é hora de se dar em vez de receber, isso nos traz uma realização, às vezes, muito mais gratificante do que o que a gente tanto quer. E a gente se surpreende com a felicidade disso. É claro que a gente não pode exagerar na dose e pensar mais no outro do que em nós mesmos. Mas aqui eu acho que essa carta da Lua Nova em Virgem, ela traz essa importância da gente não pensar só naquele lugar que a gente deseja chegar. Quem é que está caminhando conosco nessa jornada? E de que maneira eu posso ser alguém importante para fazer essa jornada ser uma jornada marcante para outras pessoas? Será que tudo no campo profissional, material, né, nos estudos, tudo vai no mental? Porque Aquário é muito mental, né? Ele é muito racional. Até que ponto é importante fazer também as coisas pensando no outro, só por uma necessidade de ser generoso? Aquariano tem uma perspectiva, ele tem uma perspicácia, essa aqui é a palavra. Aquariano tem uma perspicácia tão grande. Tarô White, por favor, vamos complementar aqui a mensagem? O que a espiritualidade tem para complementar essa mensagem? Deixa eu só... Eu tô divagando com vocês que eu tô até perdendo o fio da meada. Mas Aquariano tem uma perspicácia tão grande que ele consegue ver uma situação, um desafio, um comportamento, enfim. E ele consegue ter uma análise global da situação, de uma maneira muito objetiva, muito clara. A clareza do aquariano, ela me deixa assim encantada. Eu admiro muito a clareza do aquariano. Então, que fica aqui o convite, até que ponto você pode dar essa clareza, ajudar outras pessoas a terem também essa clareza nas mais diversas situações do trabalho, né? No campo financeiro, nas finanças. Então, compartilhe, seja generoso nessa sua perspicácia, que você vai ver que isso vai te dar uma felicidade tão grande e você vai colher, de repente, frutos só a partir de colher na vida, de plantar da vida do outro. Muito profundo. Eu perdi até o fio da meada, porque eu achei tão filosófico isso ser tão a cara de aquariano. 6 de paus, temos aqui uma vitória, um reconhecimento, tá vendo? As coisas, elas vão acontecer, gente, tudo flui. Então, quando a gente dá, a gente recebe muito mais do que quando a gente quer receber, porque eu mereço. Eu entendo, a gente faz, a gente corre atrás, a gente luta, então a gente quer retorno, né? É natural ter expectativas, mas às vezes a gente plantando em algo que a gente nunca, com expectativa nenhuma, as coisas acontecem. A carta da morte, então nessa vitória, ela vai ser resultado de um fim de ciclo, que pode significar inclusive um fim de ciclo de escassez. E isso vai acontecer no movimento em que você está muito na luta, então é um resultado de muita busca, de muito trabalho, de um líder que tem se lançado em algo que acredita, seja uma empresa nova, um empreendimento que ninguém acreditou que poderia dar certo. Valete de copas. Valete de copas eu vejo como essa questão do dar. O valete de copas, ele dá amor, né? Mesmo que de maneira ainda muito imatura. Mas aqui, reparem, eu vou pegar até a sequência aqui. A gente teve o cavaleiro de espadas, que ele vai à luta, mas ele é muito mental, ele é muito racional. Eu vejo o aquariano muito no valete de espadas.
E aí, na necessidade de equilíbrio, a gente tem o valete de copas, que é que pode ser alguma notícia, né, alguma novidade, alguma conquista, alguma realização nessa vitória do guerreiro que vai te trazer muita alegria no campo emocional, muita realização, mas também a necessidade de fazer as duas coisas, de não só ser esse líder impetuoso que vai e faz a coisa acontecer, estratégico, racional, muito inteligente e que obteve isso por meio de muita experiência de vida, né, de conhecimento, mas também com amor. É o equilíbrio do mental com o emocional. E eu acho que isso se confirma com o primeiro arcano maior, o segundo arcano maior aqui com vocês, teve a morte primeiro, a temperança, que é essa capacidade de fazer os ajustes dos quais a gente falou aqui, de equilibrar, né, e de verificar o que ainda precisa ser curado, o que ainda precisa ser ajustado, equilibrado, pensando sempre que o mental é tão importante quanto o emocional. E aí a meditação, a contemplação, a viagem interior, se deparar com o que é negativo e precisa ser deixado para trás, faz todo sentido. Aqui eu já tinha falado sobre isso. Ai, gratidão, espiritualidade, vocês são incríveis. 5 de ouros traz o medo da escassez, ou esse fim, essa morte aqui, é o fim de um período de muita escassez. Então eu vejo aqui essa vitória como realização material e profissional, que vai acabar com essas dificuldades, essas preocupações, essa escassez, essas limitações materiais. E aí a Rainha de Paus se posiciona aqui no seu trono. Eu vejo vocês, aquarianos, precisando ter esse posicionamento de uma rainha que sabe da sua capacidade de ser carismática, de mobilizar pessoas, de mover multidões e de ser criativa e de envolver parceiros, né, que possam te ajudar no projeto que você está desenvolvendo, que possam te apoiar nesse novo negócio, que possa contribuir com sugestões nessa nova empreitada profissional que está muito claramente vindo depois de um período muito difícil. E aí a carta do louco, que está aparecendo em todas as leituras hoje, gente. Impressionante. É isso, é aquele que acredita no invisível, que eu acabei de falar. É a energia de vocês também, que é essa capacidade de ver aquilo que ninguém consegue ver. Então, enquanto muitos falam assim, essa aquariana é doido. Como é que pode fazer isso? Como é que pode acreditar que isso vai dar certo? Que isso? Tá pensando o quê? Que ele é quem? Ele é o louco e, olha isso, aquele que tem o mundo nas mãos, 2 de paus, e que inclusive pode fazer escolhas. Ele sabe exatamente para onde ele quer ir. Reparem que ele está olhando para o horizonte. Como eu falei de vocês estão sempre numa perspectiva do horizonte, do ver além, né? Confundidos muitas vezes com loucos, mas porque conseguem fazer um salto de fé, porque tem certeza que lá tem alguma bênção que vocês têm merecimento, que vão dar conta de administrar. Ai, gratidão. 2 de paus representa essa necessidade de você ter clareza do que também você precisa deixar para trás, né? E daquilo que você está iniciando que é seu por merecimento e que, portanto, deve ser vivido com o equilíbrio da temperança, o mental do Cavaleiro de Espadas e o emocional do Valete de Copas. Linda leitura, linda, muito, muito a ver com vocês. Olha, a Lua, confusão mental, que eu já tinha falado aqui. Então vamos separar aí o que é só da sua cabeça e vamos ter clareza do seu valor, do seu merecimento para ter essa vitória desse guerreiro. Então ela vem a partir do momento que você tira toda essa nebulosidade, né, da sua mente, permite que a limpeza seja feita e as coisas fluem. Você também vai ter mais possibilidade, o carro, de se mover. Tem tudo a ver com o que eu estava falando, gente, gratidão. Essa questão da limpeza que eu falei, de você ter espaço para se mexer, né? Que vai acontecer se você fizer essa limpeza espiritual, tirar essa nebulosidade da Lua. Aqui, a carta do mago, outro arcano maior,
que confirma que vocês têm tudo, né, de força, de potência na vida de vocês. Só precisam saber fazer a mágica acontecer com o equilíbrio da temperança, adequando, né, tudo no seu devido, no preparo correto para acontecer do jeito que vocês tanto querem. A carta do Ás de Ouros, que estava virada aqui, confirma que é a entrada de materialidade. Então, ela está embaixo do Valete de Copas, algo que vai te trazer muita alegria emocional e financeira, desde que esse dever de casa seja feito e libere, né, espaço para o carro correr e chegar, né, no seu destino desejado através da sua ação, né? A carta do 8 de Copas, que é uma carta que representa muito ir à luta também, fazer escolhas, pode significar uma viagem. Não sei se de repente essa vitória vai te trazer possibilidade de trabalhar numa outra cidade, num outro país, quem sabe. Essa vitória pode te permitir mudar de profissão, escolher fazer algo que você nunca imaginou que seria possível e que isso vai te trazer retorno material tão desejado, vai te tirar da escassez, vai te permitir ter alegrias e viver paixões, né? Ter situações de trabalho diferentes de tudo que você já experimentou até aqui. Embaixo do 5 de ouros, que eu falei da questão da escassez, de pensamentos limitantes e de uma vida cheia de, né, limitações, a gente tem o 5 de paus. Então, 5 de ouros e 5 de paus, uma embaixo da outra. O número 5, a gente está no meio do trajeto, né? No número 5, a gente está no meio do percurso e é um momento, assim, de conflito mesmo, né? De crise, de preocupações, de discussões, de desentendimentos, de tensões, né? Reparem a confusão que está isso aqui. Então eu vejo essa confusão, engraçado, não ao seu redor, mas mental. A minha leitura aqui, aquarianos, é que essa confusão é mental. Esse pensamento de escassez te traz muita inquietação, te traz muita angústia, está muito tenso, muito preocupado. E aí é isso, a mente não consegue parar tentando pensar numa solução. A necessidade dessa liberação de negatividade que nós vimos aqui no início tem a ver com essa libertação que precisa ser interior, e por isso que ela foi tão profunda aqui com Escorpião e Peixes, essa libertação desses dois pensamentos, tanto de escassez, de pensamentos limitantes, quanto de confusão mental, que te traz muita tensão e impede que você haja, né, da maneira como o mago precisa agir, domando esse carro e alcance essa vitória aqui que está pronta para você. Só que a espiritualidade precisa que você libere espaço na sua mente para que coisas boas possam fluir por meio de ações positivas que você venha fazer a seu favor. A carta dos enamorados, ela, embora signifique fazer escolhas, ela também significa dualidade, né? Então, essa dualidade da qual eu falei aqui, entre o mental e o emocional, se confirma para mim na carta dos enamorados. Então, até que ponto não está havendo esse equilíbrio? Reparem que em cima da cabeça do mago a gente tem o símbolo do infinito, né? E a gente tem também uma referência ao equilíbrio. É preciso ter clareza desse equilíbrio aqui nas suas relações e nos seus pensamentos, nas suas posturas. Então eu vejo os enamorados, essa busca por escolhas que venham a te trazer esse equilíbrio e finalizem, né, carta da morte, essas confusões, né, esses bloqueios. Encontrei a palavra. Os enamorados o que você precisa liberar que está te atrapalhando. E até que ponto isso te deixa nessa sensação do enforcado, em desequilíbrio. É preciso fazer isso, querido aquariano, transformar essa confusão mental, esses pensamentos limitantes, essas tensões em total equilíbrio do 4, que é a carta do imperador. Então, o enforcado é sempre ver a situação numa nova perspectiva. E lá embaixo do louco é isso.
eu tenho clareza do que eu estou vendo lá na frente, então hoje as minhas dificuldades, os meus desafios, aquilo que não aconteceu do jeito que eu esperava, pessoas que não contribuem a meu favor, isso precisa ficar claro. Essa iluminação do enforcado, ela pode ser alcançada desde que sacrifícios sejam feitos. Sacrifícios no sentido de tenha coragem. Essa é a frase que eu acho que posso até colocar como título desse vídeo. Tenha coragem de pensar de maneira positiva. Tenha coragem de ter a fé do louco. Não só para pular, mas internamente. Tenha coragem de fazer essa limpeza, de renascer como a fênix. E aqui de novo, olha a questão do símbolo que eu falei. Aqui a gente tem de novo na carta do 2 de ouros o símbolo do infinito, que tem essa necessidade de fazer escolhas. Vocês têm várias cartas aqui, aquarianos, que falam sobre escolhas. Nós temos 3 cartas aqui que eu vou pegar rapidinho. Aqui. Até perdi. Olha, nós temos a carta dos enamorados, nós temos a carta do 2 de paus, nós temos a carta do 2 de ouros. Todos eles falam sobre dualidade, todos eles falam sobre fazer escolhas e todos eles falam sobre a necessidade de equilíbrio. Então, fica aí como dever de casa, façam essa limpeza, busquem esse equilíbrio que aí tudo vai fluir. Confia, seja otimista. E aqui, ó, no fundo do deck a gente tem o 3 de ouros que fala sobre a necessidade de parcerias. Lembra quando eu falei dos ajustes, de você ter a capacidade de estar aberto, né, a ouvir, a trocar e a se dar e a se doar? A questão do dar e receber, para mim, se confirma aqui. Essas parcerias não são só aquelas que vão te ajudar a chegar onde você deseja, mas também aquelas que, de repente, você se doando, você pode conseguir se sentir tão bem que essas preocupações, essas tensões, elas vão acabar se desvanecendo, sabe? Se dissolvendo. Porque às vezes quando a gente para de se preocupar com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, e começa a ter um olhar para o outro, né? Naquilo que você pode ajudar ao outro, os fantasmas vão embora, porque você está tão voltado para fazer o bem, a ter a generosidade com relação ao próximo, que você olha para o seu próprio problema e fala assim, não é tão grave assim. Eu consigo lidar com isso, ou é só da minha cabeça, não tem nada a ver, enfim. Anjos e ancestrais, o oráculo agora para fechar, com chave de ouro, guardião da direção. Faça suas escolhas. Gente, pelo amor de Deus, não tem como. É a 4ª carta que fala sobre escolhas. Façam suas escolhas, queridos aquarianos. Façam a sua limpeza, liberem espaço, deixem as energias fluírem. Ai, acabei de falar do louco. Olha aqui, o sonhador. Defina suas maiores metas. Sonhe. Aquariano, eu sei que vocês são muito pé no chão, muito racionais, mas sonhem. Sonhem, acreditem. Sejam otimistas. Tá difícil, tá complicado, não é fácil. É fácil falar. Não, gente, quando eu faço as leituras eu também recebo todas elas. Com toda a gratidão do universo, com tudo aquilo eu reflito para mim. É muito difícil. Mas sonhar é tão bom, porque tira a gente da dor. Sonhar, desde que não seja demais, né? Desde que a gente não perca o pé no chão, como muitas vezes os peixinhos perdem, nos faz acreditar que a gente está aqui por um propósito e que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. As respostas virão. A guardiã da água, nossa, perfeito. Conecte-se com as suas emoções. A gente falou aqui do Ás de Copas, a gente falou sobre a necessidade de equilíbrio, a gente conversou sobre a importância de ter o emocional e o racional em equilíbrio, em ter a coragem de olhar, né, para as suas emoções e para aquilo que tem que ser limpo, né, que tem que ser liberado. E a guardiã da água, ela vem trazer isso, essa mensagem que tem anjos querendo te ajudar, inclusive, a fazer essa viagem. Então, vocês são tão impetuosos, né? Acreditam tanto no impossível. Façam essa viagem. Depois me conta nos comentários. Então me conta se já estiverem fazendo.
Cavaleiro, seja corajoso e honesto no fundo do deck. E é isso. Corajoso na sua viagem e honesto na sua limpeza. Queridos, muito obrigada. Já curtiu? Curte, se inscreve, compartilha, salva, ativa o sininho, enfim. Desejo a vocês uma viagem interna maravilhosa, profunda, prazerosa, enriquecedora e transformadora. Eu vejo vocês no próximo vídeo e agradeço imensamente por vocês estarem aqui comigo. Gratidão e até o próximo vídeo.